Estamos de volta para mais uma aula nesta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Para você que chegou agora, eu sou o professor Ricardo Nascimento. Estamos estudando as fábulas e desta vez vamos explorar também os parágrafos. Gente, quando vocês estão lendo uma história, vocês sabem onde inicia e onde finaliza um parágrafo? Vocês sabem como deve iniciar um parágrafo na história? Como deve finalizar? E aí? Olha que esse conteúdo nós já estudamos este ano. É um conteúdo que não é fácil, mas se você prestar atenção, você vai conseguir entender perfeitamente. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Pega aí na mochila o lápis, o caderno, a borracha. E se você tem muita sede, também aproveita e pega um copinho d'água, tá certo? E a nossa habilidade de hoje vai ser o quê? Identificar os principais elementos de organização gráfica no texto. Título, margem e parágrafos. Mas nós vamos focar em quê, minha gente? Isso mesmo, nós vamos focar nos parágrafos. E aí? Já pegaram lápis? O caderno? Perfeito. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula? Trouxe novamente a fábula A Raposa e o Corvo para a gente fazer a leitura e depois trabalharmos com este texto na organização dos parágrafos. Combinado? Perfeitamente. Então, vamos lá. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: "Que pássaro magnífico avisto nesta árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado Rei dos Pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro crá. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: "Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência." Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Gente, vocês perceberam que ainda tinha um detalhe. O corvo ficou todo vaidoso, se achando a última Coca-Cola do deserto. Só porque foi elogiado pela raposa, animal muito inteligente e astuto, ele ainda achou que ele poderia ser realmente muito belo. Vocês já viram um corvo? Não é tão belo como este aqui do nosso desenho. Mas enfim, né? Vamos lá. Analisando o nosso texto. Gente, a gente vai começar a fazer a análise agora. Então agora vocês peguem o caderno, peguem o lápis, para a gente fazer as anotações necessárias. Olha aqui, nós temos a primeira parte do texto, A Raposa e o Corvo, e onde eu estou indicando com esta seta. Vocês sabem o que é? É uma parte do texto que está destacada em negrito, com letras maiores. Também
Vocês estão percebendo que está bem centralizado. E aí? O que é isto? Será que já é o início de um parágrafo? Vamos lá. Então, a parte que eu indiquei com uma seta, marquei agora com uma linha vermelha, nós estamos falando do título do texto. Então, lembrando que quando nós vamos escrever uma história, o título do texto deve vir centralizado, ou seja, no meio da folha, como está acontecendo aqui. Outro detalhe importante, letra A, está destacada aqui de azul. Ó, esta letra A destacada de azul, ela está maiúscula. Então, quando nós escrevemos o título do texto, além da gente deixar ele destacado no meio da folha, pode até escrever um pouco a letra um pouco mais forte, como está aqui em negrito. A letra inicial tem que vir maiúscula. No caso, a letra A, que é a letra inicial, ela está maiúscula. E aí, vamos lá. Tirando esta parte, agora, outro detalhe importante. Fiz aqui uma marcação de vermelho. Fiz do outro lado, outra marcação de vermelho. Vocês sabem o que é isto? Do que nós estamos falando agora? Imaginem que aqui é o início das linhas no caderno de vocês. E imaginem que do outro lado é o final da linha do caderno de vocês. Vocês sabem o que é isto? Gente, essas duas linhas, elas representam o quê? As margens. Ou seja, em um caderno, quando nós vamos escrever, nós temos que obedecer às margens, que é o início e o final da linha. E aí, nós devemos escrever sempre depois da linha e até o final da linha. Por quê? Porque eu não posso escrever antes dela e nem depois dela, sabe por quê? Porque senão as letras vão ficar, muitas vezes subindo, outras vezes descendo. Isso aí não vai ficar esteticamente bonito. Então, detalhe importante para vocês. Sempre que forem escrever, deixar o texto alinhado, bonitinho. Escrevendo do começo da linha até o final da linha. Ficou bonito desse jeito nosso texto? Ficou com certeza, né? Aí aqui, vocês viram a primeira parte e olha aqui, a segunda parte também está da mesma forma, alinhada as duas margens. Nenhuma letra está fora, nem antes e nem depois da marcação. E isso mostra o quê? Que o nosso texto está alinhado, está dentro das margens. Voltando agora ao início do nosso texto. E aí? Falamos sobre o título, falamos sobre a letra inicial que deve iniciar o título, falamos sobre as margens e agora? Gente, observem aqui. Estou com essa seta. Vocês perceberam que aqui, do início da margem até aqui não tem nenhuma letra escrita. E aí?
Outro local é aqui. E vejam bem, nós temos novamente essas lacunas, que ao todo são o quê? 3 lacunas, onde a gente não iniciou no início da linha. Por que será? Porque são os parágrafos. Gente, agora nós começamos a falar sobre parágrafos. Sempre que eu inicio um parágrafo, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que dar um espaço para poder iniciar meu parágrafo. Eu não devo iniciar aqui. Eu dou o espaço, aí eu inicio o meu parágrafo. Vou até o final da linha. Ah, cheguei lá no final da linha, não posso mais escrever. Aí eu vou para a linha seguinte. Aí sim eu posso escrever no início da linha. Como está aqui ó, a palavra pedaço, a palavra jeito, dar, estonteante. E aí, vejam bem, sempre que eu faço esse espaçamento, o que eu vou ter? Eu vou ter um parágrafo. Então, nessa parte do texto, eu tenho quantos parágrafos? Eu tenho um parágrafo, 2 parágrafos, eu tenho 3 parágrafos. Beleza. Descobrimos que cada vez que recua a margem aqui, a gente inicia um parágrafo. E aqui, ó, a segunda parte, nós vamos perceber novamente outra marcação, olha o distanciamento e mais uma vez aqui. Então, nós já tínhamos 3 parágrafos e agora nós vamos perceber que nesse texto nós temos mais outro e mais outro parágrafo. Ao todo, nós concluímos que esse texto ele tem 5 parágrafos. Ah, professor Ricardo, é um texto curto? Sim, muito curto. Fábulas são histórias que são contadas muito rápidas. Elas têm histórias curtas. Vamos lá. Agora, o que devemos fazer ao iniciar cada parágrafo? Gente, me diga aí, o que a gente tem que fazer quando vamos iniciar um parágrafo? Olha, já dei algumas dicas para vocês. Vocês perceberam que a gente coloca o espaçamento, né? Mas e aí? Falando sobre os parágrafos. Olha aqui. Ao iniciar o primeiro parágrafo, coloco o espaçamento de um dedo, coloco o espaçamento de 2 dedos. Então, cada quadrinho amarelo deste é como se fosse representando um dedo. Então, eu coloco o espaçamento de 2 dedos no meu caderno, no início da folha, e aí eu escrevo o parágrafo. Ó, coloquei o espaçamento de 2 dedos, aí eu começo a escrever. Um dia um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Pronto. Escrevi meu parágrafo. Terminei? Não. Tenho que me atentar a outro detalhe. Olha aqui o detalhe. Gente, você colocou espaço de 2 dedos? Pronto. Ao iniciar o parágrafo, você tem que iniciar com a letra maiúscula. No caso aqui, a letra U é indicativo de que a letra está maiúscula. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore
com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Então aqui a letra O está maiúscula e logo depois de ter sido colocado espaçamento de 2 dedos. Outra coisa importante, falou tudo o que você queria falar no primeiro parágrafo, aí você vai para onde, ó? Você vai colocar o sinal de pontuação adequado. Nesse caso ali é o ponto final. Lembrando que vai depender de cada situação. Cada momento vai necessitar de um sinal de pontuação diferente. Então ali, ó, vamos deixar eles marcados. Ó. Esse pontinho é o sinal de pontuação que deve ser utilizado neste primeiro parágrafo. Terminou o primeiro parágrafo, o que a gente faz? Coloca novamente o quê? Espaço de 2 dedos. Assim, colocou o espaçamento de 2 dedos? Pronto. Aí iniciamos o segundo parágrafo. Posso escrever de forma aleatória, de qualquer jeito? Nananina, não. Assim como você iniciou o primeiro parágrafo colocando o espaçamento de 2 dedos, você inicia o segundo parágrafo colocando espaçamento de 2 dedos e também colocando letra inicial maiúscula. Olha aqui. Nesse caso, a letra V é quem está maiúscula. E olha o que foi feito aqui, ó. Foi colocada a letra V maiúscula. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse. E aí vocês vão perceber outro detalhe importante. Dentro deste parágrafo, nós vamos ter 2 frases. Por quê? Porque cada vez que aparece o sinal de pontuação, que é o ponto final, é o indicativo de que uma frase acabou. Ah, mas eu tenho que ir para outra linha? Não necessariamente. Vejam bem. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Ponto final. Acabou a frase. Se eu vou continuar na mesma linha, professor, o que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? Colocar letra maiúscula, ó. Esse daqui é o espacinho de um dedo. Coloca a letra maiúscula e toca para frente. Por quê? Porque a cada vez que aparecer um ponto final, você tem que dar continuidade. Ou à frente, continuando no mesmo parágrafo, ou ir para outra linha, mas devendo iniciar com letra maiúscula. Olha aqui o C maiúsculo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore. Olhou para cima e disse. Chegamos a 2 pontos. Vocês sabem por que foi colocado esses 2 pontos? No primeiro parágrafo, foi colocado um ponto, que é o ponto final. No segundo parágrafo, terminou com 2 pontos. Por quê? Gente, sabe por quê? O narrador parou de falar e indica que o personagem vai falar. Ou seja, usamos 2 pontos quando o narrador para de falar e ele anuncia que o personagem vai falar. Qual será o personagem que vai falar? Ah, detalhe importante. Se o personagem vai falar, acabou o parágrafo, você vem para outra linha, coloca o espaçamento de 2 dedos, coloca um travessão. Oi? O quê? Travessão? Isso mesmo, esse traço aqui é chamado de travessão. Olha aqui.
o travessão foi colocado. Sabe por quê? O personagem começou a falar. Então, aqui, ó, eu dei pausa no parágrafo, por quê? Porque o personagem parou, o narrador parou de falar. Aqui o personagem começou a sua fala. Então, se o personagem começou a fala, eu coloquei espaço dois dedos, o travessão, e aí inicio a frase com letra maiúscula. Olha só, coloquei o que maiúsculo, iniciei a frase. Que pássaro magnífico avisto nesta árvore. Ali eu coloquei o ponto de exclamação. Se é um ponto de exclamação, eu devo continuar a frase com letra maiúscula. Que beleza estonteante! Coloquei outro ponto de exclamação, declarando que eu estou adorando aquele corvo. Se eu parei aqui e quero continuar, eu continuo com letra maiúscula. Que cores maravilhosas! Aí, eu tenho novamente outra frase interrompida com um ponto de exclamação. Então, na frente, eu vou colocar a letra maiúscula. Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Ponto de exclamação de novo. Aí eu continuo a frase com letra maiúscula. Olha aqui o S. Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado Rei dos Pássaros. Aí vocês viram, detalhe. Concluiu a frase com o ponto final. Terminou o parágrafo. Terceiro parágrafo foi concluído. Vou começar o quarto parágrafo. Coloco em espaço 2 espaçamentos de 2 dedos, né? Inicio a frase, que é o parágrafo, com letra maiúscula. Vamos ler? Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Ponto. Se eu vou continuar a frase ou parágrafo, aí eu coloco letra inicial maiúscula, o P, para mostrar a raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro có. Não é cocorico, é có. Aqui tem um detalhe. Foi feito um barulho. Se foi feito um barulho na história e você quer escrever esse barulho, aí você coloca entre aspas. Isso mesmo, ó. Isso aqui, ó, a gente chama de aspas. E o barulho foi colocado com letra inicial maiúscula, que é o C. Ah, foi colocado, pronto. Concluiu o parágrafo. Ou não concluiu o parágrafo. Você colocou o ponto, aí você dá continuidade com letra inicial maiúscula. Ó, o queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo... O que está aqui indica? 2 pontos, vocês já sabem. Indica que o narrador parou de falar e está anunciando que o personagem vai falar. Então, eu vou para outra linha, coloco o espaçamento de 2 dedos, inicio com o travessão, porque agora o personagem vai falar, e eu coloco a letra inicial maiúscula. Olhe, meu Senhor, estou vendo que voz o Senhor tem. Ponto final. Se foi colocado ponto final, eu continuo a frase com letra maiúscula. O que não tem é inteligência. Aí concluiu o parágrafo com o ponto de exclamação. Gente, aí, se eu vou colocar a moral da história, eu coloco o espaçamento de 2 dedos
Começo com letra inicial maiúscula. Eu posso destacar o nome moral. Eu também vou destacar aqui, ó, 2 pontos, porque separando o nome moral, a frase do ensinamento, inicio aqui, ó, cuidado com quem muito elogia. E no final da moral, coloco o ponto final. Pergunta para vocês: quantos parágrafos tem o texto analisado? E aí, gente, quantos parágrafos tinham esse texto? Quem sabe me dizer? Tinham 3 parágrafos na primeira parte, tinham 2 parágrafos na segunda parte. Agora juntem aí. 3 mais 2. Quanto que dá? Isso mesmo. 5 parágrafos. O que as linhas vermelhas indicam? E aí? O que é esta linha vermelha? O que esta linha vermelha está indicando? Hein, gente? Quem sabe, por favor? Elas indicam as margens. Não podemos escrever antes e nem depois delas. Então, fica a dica para vocês. Não escreve antes, não escreve depois. Sempre obedeça, sempre respeite as linhas do caderno de vocês. Para iniciar os parágrafos, o que devemos fazer? E aí, o que a gente faz para iniciar cada parágrafo? Colocar espaçamento de 2 dedos. Olha aqui. Iniciei o parágrafo, coloco espaçamento de 2 dedos. Nós devemos iniciar com letra maiúscula. Ó. Ao finalizar o parágrafo, o que devemos usar? O sinal de pontuação adequado. Olha aqui, ó. Gente, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre como organizar os parágrafos. Tchau!